Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meus amigos, minhas amigas, concurseiros, concurseiras, e a situação ficou russa. Piada de mau gosto. É o seguinte, galera, a galera hoje de manhã, nas minhas escolas que eu trabalho, certo? O assunto era Heraldo e a guerra. O concurseiro, a concurseira, que também está se preparando para os concursos que exigem atualidades, vão me perguntar, Heraldo, e a guerra? Bom, vamos lá. Vamos fazer feito Jack e o Estripador. Vamos por partes. Eu hoje estou sarcástico. Deixa pra lá. Então, nós vamos perceber, vê só, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Agora eu vou parar de brincar porque o assunto é sério. Na nossa ementa aqui, eu estava aqui conversando com os monitores, certo? Na nossa ementa eu coloquei como número 1 aqui o seguinte, né? História da Ucrânia e como surgiu. Vê bem, nós vivíamos um período que ele começa após a Segunda Guerra Mundial, chamado mundo bipolar. Período este também conhecido como Guerra Fria. Mas por que Guerra Fria? Essa Guerra Fria, ela foi um período da história que vai de 1945 até 1991, com o fim da União Soviética, no dia 25 de dezembro de 1991, era 20 horas e 30 minutos, horário local de Moscou, quando o então premier Mikhail Gorbachev, num discurso de 12 minutos e 40 segundos, ele encerra por vez a União Soviética. E, encerrando a União Soviética, ele põe fim ao período da Guerra Fria e do mundo bipolar. Por que Guerra Fria e mundo bipolar? Primeiro, Guerra Fria, porque não houve um conflito imediato entre as superpotências que emergiram após a Segunda Guerra Mundial. E quais eram as superpotências? União Soviética, que defendia a ideologia do sistema socialista, e os Estados Unidos da América, que defendia a ideologia do sistema capitalista. Então, um defendia o bloco capitalista, os Estados Unidos, e o outro defendia o bloco socialista, a União Soviética. Lembrando-se que a União Soviética não é sinônimo de Rússia. Cuidado aí, concurseiro, concurseira. União Soviética era uma federação formada por 15 países. Né? Para quem jogou bola um dia sabe que isso aqui é 10, mão fechada e 5, 15. Quais eram esses 15 países? Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Quirguistão, Morávia, Moldávia, Armênia, Geórgia, Lituânia, Letônia, Estônia, Ucrânia e Rússia. Então, estes 15 países formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa União Soviética, quando ela põe fim à Guerra Fria e fim ao próprio sistema, ao próprio regime socialista, em 25 de dezembro de 1991, a Rússia, que era a principal nação da União Soviética, se sente a herdeira do espólio imperialista militar soviético. Porém, esse gigantesco império bélico, que tem o poder de destruir o planeta dezenas de vezes, junto com os seus aliados comunistas, como é o caso da China. Então, Rússia tem o segundo maior poder bélico do planeta. Herança deixada pela ex-União Soviética. As armas de destruição em massa que a Rússia tem, elas destroem o nosso planeta, como eu disse, muitas vezes, certo? Os Estados Unidos têm um poder maior, tem. Suponhamos, a grosso modo, a Rússia tem o poder de destruir o planeta 12 vezes. Os Estados Unidos têm o poder de destruir o planeta 17 vezes. Mas se equiparam, porque só basta ter o poder para destruir o planeta uma vez, não é isso, meus amigos e minhas amigas? Então, são duas superpotências bélicas. Porém, com o fim da União Soviética, o fim do mundo bipolar, o fim do socialismo, fica somente quem? O capitalismo. Só que o capitalismo ele é extremamente competitivo. Então, com o fim do socialismo, o capitalismo não era um mundo bipolar, então se cai um polo fica unipolar. Só que esse mundo unipolar, ele transformou-se em unimultipolar. Um único sistema e uma superpotência militar, Estados Unidos.
e multipolar, porque foram criados 3 grandes polos econômicos. A zona de influência americana, capitaneada pelos Estados Unidos, Brasil, Canadá e México. A zona de influência europeia, capitaneada pelos 27 países que formam a União Europeia, já que o Reino Unido da Grã-Bretanha saiu, né, o famoso Brexit, a saída, né, exit vem em inglês saída, e Bray dos britânicos. Então, Brexit, a saída dos britânicos da União Europeia, que se concretizou tão somente no final do ano de 2020. E a zona de influência da Bacia do Pacífico, comandado por China e Japão. Oh, peraí, mas a China não é comunista, a China não é socialista? Só se for o Partido Comunista, só o partido. Porque a China desenvolveu na década de 1970, sob o governo de Deng Xiaoping, um sistema denominado de socialismo de mercado. Não existe socialismo de mercado. O mercado é característico do capitalismo. Então a China ilude algumas pessoas dizendo que é socialista, mas é um país com 2 sistemas. A política é socialista para poder ferrar o chinês, explorando a mão de obra, explorando as matérias-primas do país e comprando matérias-primas de outros países a preços baratos. E é capitalista para competir com o mundo inteiro. Por exemplo, aqui ó, meu Smart é um Samsung S20 Plus. É sul-coreano, é uma marca sul-coreana, da Coreia do Sul. O processador dele é um processador da Qualcomm, que é uma empresa dos Estados Unidos, chamado Snapdragon 888. A Samsung, ela produz esses aparelhos em diversos países. O Brasil, por exemplo, o meu é brasileiro, né? Tem um símbolozinho da Anatel. Mas sabe quem é que mais produz Samsung no mundo? É a China. Então como é que esse país pode ser socialista se ele é extremamente capitalista? Grandes empresas multinacionais chinesas dominam o setor tecnológico. Por exemplo, a Huawei, que é a empresa que tem a maior expansão do 5G no mundo. Uma nova tecnologia que está sendo vinculada à telefonia móvel e à internet móvel. É o sistema 5G. A Huawei é a maior do mundo e é uma empresa chinesa. Mas ainda temos a Xiaomi, mas ainda temos a Lenovo, que é dona da Motorola, que é uma empresa dos Estados Unidos, mas a Lenovo é chinesa. Então, só sobrou capitalismo. Para resumir a história, só sobrou capitalismo. Porém, esse capitalismo ficou dividido em 3 grupos. Um grupo liderado pelos Estados Unidos, um grupo liderado pela União Europeia e outro grupo liderado por China e Japão. A Rússia, que na época não tinha se convergido para o capitalismo de uma forma mais competitiva como fez a China, demorou um tempinho para poder pegar o sistema capitalista e pegou bem. Só que é um país extremamente dependente das suas fontes minerais, a Rússia. A Rússia é um dos maiores produtores mundiais de petróleo e gás natural, certo? Então, a Rússia tem um poder bélico gigante. A Rússia tem um aparato militar tecnologicamente muito avançado. Mísseis balísticos que têm assinatura laser, que podem ser lançados da mãe de Pantanha. Com a assinatura laser, ele vai bater onde o laser está apontando. Tem caças que têm sistema de tecnologia de defesa furtiva. Por exemplo, os mísseis de jatos militares são guiados pelo calor da turbina. Então, no final dos anos 90 para início dos anos 2000, Estados Unidos e Rússia fizeram um sistema de defesa desses aviões. A turbina tem um calor muito grande, só que eles criaram micropartículas de explosivos que simulam um calor 3 vezes maior do que a turbina. Então, se um míssil é lançado para um desses aviões militares de alto padrão tecnológico dos Estados Unidos e da Rússia, esse míssil teleguiado por calor, ele vai atrás da turbina até estourar o avião, porque ele é muito mais rápido do que o avião. Mas russos e estadunidenses criaram uma tecnologia que os caças soltam 5 partículas
Essas 5 partículas, cada uma das partículas tem uma concentração de calor 3 vezes maior do que a turbina. Então o míssil vai atrás de onde tem mais calor. Então explode justamente nessas micropartículas, essas pequenas bombas de defesa furtiva. Então, a Rússia é uma potência bélica. A Rússia tem hackers que são alguns dos melhores do mundo, que é o universo do cybercrime, que é o universo da guerra cibernética, certo? O cyberataque. Hoje, grupos de hackers russos influenciaram provavelmente, né, na disputa política dos Estados Unidos pró-Trump, né, em uma eleição passada, certo? Na vez que o Donald Trump se elegeu. Então, por que os russos colocaram Trump no poder? Porque eles tinham certeza que Trump era um cara meio chucro, então faria com que a economia dos Estados Unidos não crescesse tanto, certo? E também ele seria muito facilmente um pau-mandado, né, de ultradireitistas americanos. Aí o que é que acontece? A Rússia, ela retoma o equilíbrio econômico nos 25 anos de poder que Putin já tem. Ele foi presidente por 2 mandatos, criou o cargo de primeiro-ministro porque não podia ser reeleito para um 3º mandato. Aí criou o cargo de primeiro-ministro, onde ele passou a ser o primeiro-ministro, e um bonequinho ficou no lugar dele, e ele governando por trás das cortinas. Depois, o bonequinho não se candidata à reeleição, quem se candidata à eleição novamente é o Putin, e ele ganha e se reelege. Então, ele está no poder há 5 mandatos de 5 anos, que lá tem um mandato de 5 anos. Então, são 25 anos que ele está no poder. E arrumou uma estratégia que ele poderá se reeleger quantas vezes o povo quiser. É praticamente um imperador, um czar, o Vladimir Putin. Czar é o termo russo para denominar imperadores. Inclusive a Rússia já foi um país imperial e os imperadores eram denominados de czares. Então, a grosso modo, deixa eu ver se eu tenho tempo aqui. Não, o tempo já foi embora. Então, a grosso modo é isso. Essa história da Ucrânia e da Rússia é porque ambos um dia fizeram parte de uma mesma federação. Porém, tem um velho ditado, certo? De um cara fantástico chamado Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores do século XX e também agora do século XXI. Hobsbawm, ele dizia: não há amigos ou inimigos, existem aliados e não aliados. O que te garante que o teu aliado hoje continuará teu aliado amanhã? Ou o teu não aliado hoje poderá ser o teu aliado amanhã? Vejam, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que o Japão atacou os Estados Unidos e foram inimigos fervorosos. Tanto é que os Estados Unidos, com o projeto Manhattan, organizou 2 bombas nucleares e jogou nas cidades de Hiroshima e Nagasaki nos dias 8 e 11 de agosto de 1945. Só que, acabando a guerra, os Estados Unidos chegam para Hirohito e os seus ministros e dizem: eu tenho como reerguer vocês, emprestando dinheiro para vocês. Os japoneses engoliram o orgulho, pegaram o dinheiro emprestado. Os Estados Unidos pensaram que iam deixar o Japão refém deles. Pelo contrário, 6 anos depois, o Japão já pagara tudo que tinha pego emprestado e se tornaram um grande dragão dentro do processo da indústria moderna. Certo? Então, lembre-se do que Eric Hobsbawm disse: que garante que o teu aliado hoje será teu aliado amanhã? E o que garante se o teu inimigo hoje não pode ser teu aliado no futuro? Um forte abraço, galera. Felicidade.